quando você comentou, né, que é bacana você entender os seus gostos, o que você tem ali predominante, e como você falou, também é mutável isso, né? Será que é importante para o jovem hoje ele ponderar o que ao longo do tempo ele veio gostando, ao longo da escola, ao longo da vida? Por exemplo, eu sempre fui apaixonada por história e português. Para mim, eram duas matérias que eu era extremamente encantada, e eu levei muito em consideração isso na época, né? E o que perdura ao longo do tempo deve ser ponderado, assim, nessas características que eu mencionei? Outra coisa que ele falou de no meio do caminho desistir, às vezes também a gente descobre uma área correlata que é o que a gente se apaixona mesmo, né? Então, por exemplo, você está aprendendo direito e descobre que na verdade o que você quer é medicina legal, entendeu? Vai seguir essa carreira. Alguém começa, por exemplo, na parte de economia, tem bastante denso a matéria de história, né? Bastante história ligada à economia, e tem o outro lado que é ligado à matemática. E às vezes a pessoa se descobre um matemático, se descobre um estatístico. Então, às vezes a gente escolhe uma profissão e descobre que, na verdade, é uma profissão muito ligada ali, parecida, mas não necessariamente a que a gente escolheu, e tudo bem também, né? Sim. Mas a Bruna tinha feito uma pergunta aí. Se vale a pena ponderar o que perdura ao longo do tempo entre os gostos. Eu já vou até ir um pouco além, entre os gostos da própria escola. Então, assim, realmente, quando eu estava na escola, eu gostava mais de matemática, biologia e química, física. Fui para uma área X. É bacana ter essa ponderação na hora da escolha? Sim, essa é uma boa questão, assim, uma boa pergunta. Na psicologia, nós sabemos, né, quem se dedica à área da educação ou, né, de psicólogos escolares, nós sabemos que crianças e adolescentes, jovens, muitas vezes se identificam com a disciplina por vários motivos. Um deles é a afetividade, é o quanto a professora ou professor, né, desperta assim um vínculo, né, que é agradável, que é acolhedor e tal. Até eu acho que é interessante, né, deixar assim alguns mitos assim de fora, que nem, por exemplo, né, ou explicar melhor esses mitos. É claro que todos nós podemos ter maior aptidão ou interesse por algumas disciplinas, né? Eu confesso para vocês que durante o ensino médio, ou mesmo, né, no ensino fundamental, eu não era lá muito, me sentia muito atraído, né, por língua portuguesa, literatura, biologia. Eu tinha mais aptidão, assim, mais interesse, né, nas exatas. Então, matemática, química, né, física, eram as disciplinas que eu assistia mais motivado, né. As outras eu também assistia, tudo, mas não tinha o mesmo interesse. E isso é normal? É sim, né, eu penso que sim. Só que, falando friamente, né, assim, é importante deixar claro a ideia de que se nós aprendemos um conceito, nós podemos aprender todos, né? Mas matemática não entra na minha cabeça. Não é bem assim. Matemática entra assim. Você tem que estar, né, aberto, disponível para matemática. Mas a análise sintática, nunca entendi aquilo. Nunca entendeu porque não se permitiu entender, né? Então, não importa qual é a área do conhecimento. A ideia é assim, se você tem, né, interesse, curiosidade, e principalmente, pode ser que não seja a disciplina lá dos meus sonhos, mas eu preciso dominá-lo, eu preciso conhecê-lo. E uma coisa leva a outra, né? Então, no ensino médio, eu me dedicava muito às disciplinas de exatas, por quê? Porque eu aprendi a gostar de matemática no ensino fundamental, né? Mas eu também não tinha muita habilidade com matemática porque eu não me dedicava. Então, assim, a sua pergunta é muito importante porque, primeiro, eu acho que para quem está nos assistindo, né, é legal entender o seguinte: nós temos que seria muito bom se nós tivéssemos assim um método de estudo, um método em que cada um poderia criar esse método, né, de acordo com as suas características, mas poder aplicá-lo de verdade. Existe, né, aqui no Brasil, principalmente, uma ideia assim distorcida, né, de que o estudo não é gostoso, não é prazeroso, não é interessante. E eu penso que isso é muito nocivo,
Porque, na realidade, estudar, né, é despertar um conhecimento e que pode ser fascinante, aliás, é fascinante. Mas a gente tem que tirar esses tabus, né? De que nós vivemos num país tropical que é muito mais interessante estar na pracinha jogando futebol do que com um livro dentro de casa. Eu sei disso, já fui adolescente também. Só que eu acho que tem tempo para tudo, né? Tem tempo para poder jogar futebol, vôlei, para nadar, né? Para curtir os amigos e também para estudar. Só que nós precisamos de um método. E esse método, eu penso que isso tudo faria muita diferença na escolha de uma profissão. Porque o método é o que me permite, né, colocar em prática, ou melhor, né, poder me aperfeiçoar nas disciplinas de forma que eu possa dominá-las, né, que eu possa dominá-las e não me sentir né, refém delas. Eu gosto muito de um teólogo chamado Jean-Yves Leloup, né, um escritor, que ele diz assim: uma vida não assumida é uma vida suportada, né? Então, repito, uma vida não assumida é uma vida suportada. Eu penso que isso serve para qualquer tipo de vínculo que a gente faz, né? Então, uma matéria não assumida é uma matéria suportada. Quantas vezes eu ficava olhando no meu relógio para terminar logo a aula de biologia? E aí, quanto mais eu queria que terminasse a aula de biologia, menos, né, mais tempo levava para terminar, né? A aula de matemática passava voando, mas é claro, quando a gente se envolve, né, e não suporta, aquilo faz total diferença. Eu sei que não dá para amar e gostar tudo do que a gente faz, mas não esqueçam, né, eu gosto muito dessa frase do Leloup, né? Tudo aquilo que a gente não assume, nós suportamos. E aí, né, acho que a ideia é pensar assim: será que eu gosto de algo porque esse algo já me faz gostar desde o início? Ou eu gosto de algo porque eu vou me envolvendo e vou aprendendo, né, e vou tendo domínio, e isso me deixa mais envolvido, né, fica mais atraente? Então, eu penso que as duas possibilidades podem ser verdadeiras, né? Eu já queria fazer psicologia. Quando eu fiz o curso de psicologia e estudo até hoje, mais fascinado eu fico com a psicologia. Então, ou seja, quanto mais eu, né, alimento né, o meu desejo, a minha curiosidade, eu penso que, né, e quanto mais domínio eu tenho dentro de uma área de conhecimento, fica muito mais interessante, né? Então, não é um sacrifício, né? É um prazer. Claro que toda profissão tem tem seus obstáculos, né? Toda profissão tem suas dificuldades. Mas quando a gente faz algo que de fato gosta, se identifica, né, e valoriza, e ama fazer, né, e se sente motivado, é pleno, então não é necessariamente um sofrimento, um suportar, e sim, né, um assumir com mais assim, plenitude mesmo, né? Eu vejo que os profissionais que a gente sabe das histórias de tantos, né, das biografias de tantos profissionais de diversas áreas, se vocês perceberem assim o quanto eles eram motivados, né, internamente, eles não precisavam de motivos externos, e sim, né, era algo que já estava dentro deles. E sempre foi uma dedicação plena, né, do que eles faziam. Ah, mas nós temos que ser assim também? Não, né? Mas uma coisa, até falando de identidade, voltando ali, a profissão é o que mais ocupa o nosso espaço na vida adulta. O tempo, né? O nosso tempo. Então, quem de fato trabalha, né? Então, se eu trabalho como psicólogo, né? Então, a maior parte do meu tempo vai ser dedicado à profissão. Se é algo para eu suportar, então vai ser um peso, né? Agora, se é algo que eu assumo, que eu me envolvo, aí é diferente. Faz todo Mas sentido. eu acho que essa questão que também comentou sobre a questão de, tipo, apesar, que eu acho que é um ponto muito importante, né? Apesar da gente, às vezes, escolher uma profissão que a gente gosta muito de exercer, não quer dizer que todas as etapas a gente vai gostar, né? A gente não vai gostar de todo o processo, né? Às vezes a gente vai gostar mais do resultado, ou a gente vai se identificar mais com o processo. Acho que isso também é importante salientar, né? Que nem sempre a gente vai ficar 100% feliz, né? E contente com aquilo, mas que acho que o resultado final, diante de todo o processo, é que faz a gente feliz e faz a gente realizado profissionalmente. Não, perfeita colocação, Isa. Eu sinto isso até, o pessoal pensa assim, né? Eu vou escolher a faculdade e se eu for para a faculdade que eu escolhi, eu vou gostar. E tá tudo certo. E aí entra, o primeiro ano, pelo menos, do direito é decepcionante. Eles jogam economia, assim. Você estava fugindo da matemática a sua vida inteira, eles jogam economia para você. E assim, eu gosto de matérias como sociologia, antropologia, mas eles jogam essas todas
na primeira. E aí você vê pouco do direito. E muitas pessoas acabam desistindo porque elas não veem desse modo que você mencionou, né? De que é um processo, né? É uma parte da faculdade e que você pode, no fim, se aperfeiçoar só em uma matéria e, na verdade, você vai, né? Eu brinco que quem faz tudo não faz nada, então você vai escolher uma profissão. Você não vai ser advogada tributária, trabalhista, previdenciária, em que pese tenhamos aí advogados que assumem tudo isso, mas assim, se você quer ser um profissional que se especializa e que estuda, que se surpreende, assim como o Rogério comentou, você vai encontrar um nicho ali dentro da faculdade para focar. Então, eu imagino que esse ponto que a Isa trouxe é muito importante, né? Ter essa noção. Outra coisa que aconteceu comigo, no colegial, quando eu aprendi matriz, eu falava, meu Deus do céu, pra que eu vou usar isso? Não... Desnecessário, tá ligado? Até que, na pós-graduação, eu comecei a aprender que matriz serve para balancear o risco da sua carteira de investimentos. Aí eu aprendi matriz, velho. E algo gostei que não era nada interessante, né? Acho que também quando você consegue ver, consegue pegar aquela disciplina e colocar ela na prática, às vezes você passa a se interessar mais do que apenas na teoria, né? Muito que isso. Exatamente, foi o que aconteceu, né? Eu comecei a usar na prática e eu falei, bom, isso é importante, deixa eu aprender isso aqui. Não, é que nem estatística, eu odiava estatística, eu fiz curso de administração, gostei muito das matérias que eu fiz, cursos técnicos. E assim, eu odiava estatística naquela época. Quando eu comecei a ver que se eu estudasse estatística, eu saberia mais ou menos como que os juízos, eu conseguiria analisar as decisões e como que o juiz normalmente se posiciona para eu antecipar para o meu cliente uma estratégia, foi genial, estatística é tudo de bom, adoro estatística, já estou estudando jurimetria. Então tem um pouco disso, né? Às vezes é uma matéria que você detestava na escola e que com o tempo você vê sentido e aquilo faz sentido mesmo, não tem outra palavra. Então, um exemplo disso é a filosofia, né? Nem todos gostam de filosofia, mas se o pessoal pudesse perceber a importância que a filosofia tem, né, como sendo a base de todas as outras ciências, o que nos ajuda a elaborar uma crítica, um pensamento, um raciocínio, né? Isso seria muito importante. Mas nem todos, né, nem todo mundo tem esse insight, assim, né, essa possibilidade. E às vezes a gente vai poder ter isso só depois, né? Então tem muitas disciplinas durante a formação que nós vamos perceber a utilidade mais para frente, né? Na hora que estamos lá estudando, né? Professor, professora passando as informações, parece que não tem muito a ver, né? Ou nada a ver. Mas acho que toda faculdade realmente tem tudo, né? Tem todo esse processo. Nós escolhemos fazer um curso, mas esse curso ele não é fechado só nas disciplinas específicas dele, né? E pelo menos em psicologia não. É até uma pena porque hoje as grades curriculares de psicologia perderam muito as disciplinas que eram a base, a sustentação da psicologia. Então isso eu sinto até como uma grande perda, né? Mas acredito que todos os cursos estão passando por esses, né, novas grades curriculares, né, essa reformulação toda. Não, e é interessante que, assim, a filosofia, a sociologia não tem, para a maioria das pessoas, uma utilidade prática ali no dia a dia. Só que é interessante você ver como é importante, né, ter esse estudo, uma análise sociológica aqui um pouco. A gente vê, tipo, por exemplo, uns absurdos que aconteceram na história, como o nazismo e tal, e fala, nossa, como é que a galera aceitou aquilo naquela época, né? E é engraçado, porque você já imaginou em 2019 você chegar para o cara, os donos os CEOs do Bradesco, do Itaú, e falar, ó, ano que vem, todas as pessoas que entrarem no seu estabelecimento vão estar mascaradas. Então, por uma coisa que aconteceu, que foi uma pandemia, ele passou, você é louco, né? Vão assaltar, os bandidos vão aproveitar dessa deixa para assaltar, né? E, no entanto, o fato sociológico que aconteceu foi exatamente esse, né? A partir do ano seguinte, todo mundo tava... E aí você fala, meu,
aconteceu, sabe? Tipo, e se você pensasse ali um ano para trás, assim como já foi comum usar cigarro, então, e é importante, né, analisar que coisas assim podem acontecer a todo momento, né? Porque já foi natural e novas coisas podem se naturalizar no futuro. E assim, é interessante pensar essas disciplinas mais abrangentes assim e pouco práticas, né? Mas que acabam influenciando bastante a nossa vida, né? A sociologia para o direito é basilar, assim. Eu não consigo imaginar um curso de direito sem um estudo um pouco voltado à sociologia, antropologia, né? Para você ter essa base. Mas eu concordo bastante. Realmente, a gente para pensar na sociedade como um todo, acaba vendo vários comportamentos que, se a gente levasse um pouco mais a sério na escola, matérias como essas, a gente compreenderia melhor, né? E nesse